Muito bem, então temos a parte 5 desta série de estudos, desta temática da história da Igreja de Deus através dos séculos. Já analisamos 4 e hoje estamos a continuar o estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que nós sabemos têm, como temos dizendo até agora, uma amplitude e um paralelismo para o futuro, enquanto João escrevia para as igrejas da Ásia Menor, também tinham uma amplitude e um paralelismo então com os períodos proféticos da Igreja de Deus. Então hoje a igreja que vamos estudar, ou o período profético da igreja que vamos estudar, é a igreja de Sardes. Aqui vocês podem ver as ruínas desta cidade, que se encontra ali na Turquia, como já disse anteriormente. Podem visitar estas ruínas e aqui temos uma prova de como aquilo que está na Bíblia é realmente verdade, é uma realidade, porque podemos comprovar através da história e através da arqueologia. Mas antes de começarmos a explicar o período, vamos fazer um pequeno resumo sobre os fiéis nos 7 períodos da Igreja Cristã, aliás, aqueles períodos que nós vimos até este momento. Começamos por analisar Éfeso, começou no ano 31, foi o período dos primeiros cristãos. Foi até o ano 100, no ano 100 foi quando foi morto o último discípulo de Jesus, João. No ano 100 então iniciou o período da Igreja de Esmirna, o período profético da Igreja de Esmirna, e ficou caracterizado como sendo o período dos mártires. Os mártires se entregavam, que morriam, que eram perseguidos, que eram mortos, torturados durante o Império Romano. Então isto foi do ano 100 ao ano 313. Este período termina no ano 313, porque foi neste período quando Constantino escreveu o Edito de Tolerância de Milão, concedendo liberdade religiosa para todas as pessoas adorarem quem quisessem adorar. E então neste período, também neste ano, inicia agora o período de Pérgamo, no ano 313. No ano 313, então a partir daqui é quando o Império Romano e o paganismo se começa a introduzir dentro da Igreja Cristã. E então os líderes da Igreja apostataram, mas houveram uns fiéis, um pequeno remanescente, um pequeno grupo que se manteve fiel. Este período terminou no ano 538, porque é também no ano 538 que inicia o período de Tiatira. Então foi o período que nós vimos anteriormente, o estudo anterior que nós vimos, onde no ano 538 então inicia, ou foi concedido o poder pelo imperador Justiniano ao Papa. Ele determinou então que o Papa de Roma, que era a cabeça de todas as igrejas, e concedeu-lhe o poder para perseguir todos aqueles que se opunham então às doutrinas católicas. Então no ano 538 iniciou essa grande perseguição católica e que nós vimos que teve como influência também, ou teve como forças as cruzadas, teve a Inquisição também, foram 2 armas utilizadas pelo catolicismo para perseguir estes fiéis, e vimos que cerca de 50 milhões de cristãos foram mortos durante este período. Foi o período também dos valdenses e dos hussitas, que se mantiveram fiéis durante um período, mas, passado algum tempo, os líderes valdenses e os líderes hussitas apostataram. E então houveram uns restantes, conforme dizia o versículo bíblico, e esses restantes foram aqueles fiéis que se separaram e que continuaram a compor a Igreja de Cristo. Este período terminou no ano 1517, conforme nós referimos no tema anterior, mas não indicamos o porquê ter terminado no ano 1517. Portanto, isso é algo que nós iremos explicar agora. Porquê é que inicia no ano 1517 e até que ano é que foi este período e que acontecimentos tão relevantes aconteceram durante este período que sejam dignos de fazer um período dentro da Igreja de Cristo. Muito bem, então isso é o que nós iremos analisar hoje. Vamos primeiro começar pelo significado de Sardes, porque até este momento nós temos considerado sempre o significado de cada uma das palavras, de cada uma das igrejas às quais João estava a escrever as cartas. Portanto, vamos entender agora qual é o significado da palavra Sardes. Sardes significa restante. E este período da Igreja Cristã descreve os cristãos que se mantiveram fiéis durante a perseguição papal. Portanto, conforme nós estávamos a dizer, que esta perseguição iniciou no ano 538, seguiu até o ano 1517, mas não terminou no ano 1517. Continuou, e até que ano? Isso iremos ver neste estudo também. Analisemos um pouco do contexto histórico.
Esta era uma cidade considerada inexpugnável e podem confirmar através desta foto que temos aí. Portanto, era uma cidade que estava no topo de um monte, numa colina, numa montanha e tinha um acesso muito difícil. Então, por isso é que era considerada uma cidade inexpugnável, porque o acesso era muito complicado e qualquer força inimiga que quisesse conquistar esta cidade iria ter muitas dificuldades. Tinha o Templo de Artemisa, que foi construído no ano 300 a.C. e foi renovado pelos romanos no segundo século. Portanto, vemos que existia uma adoração pagã também neste período da Igreja Cristã, não é? E também existia a adoração à deusa Cíbele, que é a mesma Diana, que é a deusa da fertilidade, depravação moral, orgias e prostituição. Portanto, vemos o contexto histórico desta cidade naquela altura, mas vamos ver como cada uma destas características também se podem constatar, também se podem analisar no período profético que corresponde a esta igreja. Vejamos agora um pouco do contexto geral. Portanto, este período da igreja ficou conhecido como época da Reforma. O período vai do ano 1517 ao ano 1798 depois de Cristo. E já vamos entender o porquê destas duas datas. Foi então um período do protestantismo, é quando inicia o protestantismo, ou tem mais poder, quando ele avança com mais força. Foi neste período também que começam a ser agora usuais as traduções da Bíblia para vários idiomas. Neste período também surgiu a Contra-Reforma. E o que é isto da Contra-Reforma? Já vamos entender. Também surge o protestantismo apóstata. Isto é outra dúvida, outra pergunta. O que será isto do protestantismo apóstata? Também o corno pequeno recebe a ferida de morte. Para quem não esteve atento ou não visualizou os últimos dois temas, para entenderem isto do corno pequeno, aliás, para entenderem na sua amplitude quem é o corno pequeno e qual é a sua obra, convido-vos a assistirem aos outros 4 vídeos, que é fundamental para conseguirem entender quem é o corno pequeno. Nós conseguimos já analisar através da história e através da Bíblia que o corno pequeno se refere ao papado. Mas que ainda não tenha isto claro, convido-vos a verem os outros 4 vídeos que já fizemos para poderem realmente provar esta situação. E também terminam então os 1260 anos de perseguição papal. Portanto, vimos que esta perseguição tinha iniciado no ano 538, com o decreto de Justiniano, e que durou 1260 anos, não é? Agora nós vamos analisar porquê 1260 anos e vamos analisá-lo através da Bíblia, vamos confirmá-lo através da Bíblia. Agora, vamos, como temos feito sempre em todos os períodos da Igreja, ver aquilo que Jesus diz a João para escrever. E geralmente há sempre um elogio e uma censura para os fiéis deste período da Igreja. E então vamos ver qual foi o elogio primeiramente. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, diz: Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então aqui vemos o elogio. Poucas pessoas, quer dizer que a maior parte das pessoas se contaminaram com as falsas doutrinas que estavam a introduzir-se dentro da Igreja, inclusivamente, como nós vimos no período anterior, os valdenses e os hussitas, que eram aqueles que estavam a levar a verdade de Deus e que representavam a Igreja de Deus naquela altura, também eles, a maior parte deles, os líderes, acabaram por se render ao catolicismo e existiram, conforme diz então o texto bíblico, algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Muito bem, este não contaminar as suas vestes simboliza que não contaminaram a pureza da doutrina do Evangelho, não é? Portanto, existiam poucas pessoas que ainda mantinham aquela doutrina verdadeira e que ainda lutavam para defender a verdade de Deus. E então este é o elogio de Jesus para os fiéis, para os cristãos verdadeiros daquela altura. Mas existe também uma censura. E a censura nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 3, que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido,
e guarda-o e arrepende-te. Então aqui temos algo muito interessante. E no início dos versículos tem alguns símbolos como o anjo da igreja que está em Sardes, os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Nós já vimos alguns destes símbolos no início deste estudo, mas alguns deles eu não vou estar a explicar aqui, mas temos também um estudo sobre Apocalipse. Se quiserem assistir, podem também ver aqui no canal do YouTube, podem confirmar esse estudo e podem analisar todos estes símbolos e entenderem melhor todas as profecias de Deus. E é muito importante nós entendermos isto, porque nos tempos em que nós vivemos, e quanto mais nos aproximamos do final dos tempos e do fim deste mundo, tal como é importante nós sermos conhecedores das profecias que o Senhor deixou para os finais deste tempo. Portanto, convido-vos também a assistirem a esse estudo sobre o Apocalipse. E então a censura é: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, tens nome de cristão, fazes passar por cristão, mas não és um cristão verdadeiro. Tu estás morto. O teu cristianismo é morto. E então há esta censura. Tens esse nome de Cristo, mas tu não mereces esse nome, porque a tua fé é morta, as tuas doutrinas são falsas e aquilo que tu ensinas não é conforme a palavra de Deus. E então diz: ser vigilante e confirma os restantes, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Portanto, as obras destes cristãos, ou destes supostos cristãos a quem Jesus faz esta censura, diz que as obras não foram perfeitas diante de Deus. E então o Senhor agora faz um chamado e diz: lembra-te, pois, daquilo do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Guarda-o, aquilo que tu recebeste, aquilo que tu ouviste, essa verdade que foi dada pelos cristãos verdadeiros, por Jesus, pelos apóstolos. Jesus diz: guarda isso, fica atento àquilo que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrependa-te. Portanto, há um chamado de Deus a um arrependimento, porque se não houver esse arrependimento, existiria uma condenação para todas estas pessoas que se tinham afastado de Deus. Portanto, esta é a censura feita para os cristãos ou para os supostos cristãos que viveram durante este período. Mas vamos ver então quando é que inicia este período. Nós dissemos que iniciou no ano 1517. E porquê no ano 1517? Muito bem, foi neste ano, no ano 1517, onde se inicia o protestantismo. Este período inicia com um grande despertar religioso, fruto das 95 teses que Martinho Lutero pregou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha. É o início oficial do protestantismo. E o que é isto, o protestantismo? É a protesta às práticas, tradições e falsos dogmas instaurados pela Igreja Católica. Portanto, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, que era um sacerdote católico, ele analisou e confirmou que aquilo que a Igreja Católica ensinava não estava de acordo com a Bíblia. E então ele agora começa a escrever 95 teses a provar que aquilo que a Igreja Católica estava a ensinar estava errado. E então ele vai a esta igreja de Wittenberg, na Alemanha, e então pregou estas 95 teses nessa porta, e isto fez um grande despertar. E então daqui é quando se inicia o grande despertar do protestantismo, ainda que já alguns homens antes de Martinho Lutero, como por exemplo Wycliffe, já estavam a fazer uma obra de protestantismo. Mas o grande início do protestantismo foi exatamente neste período, 31 de outubro do ano 1517. E muitos destes homens que começaram a protestar contra as práticas da Igreja Católica, infelizmente acabaram por ser perseguidos, e as traduções que eles estavam a fazer da Bíblia também começaram a ser queimadas, porque existia esse consenso dentro dos líderes religiosos que unicamente eles poderiam ensinar. E infelizmente o triste é que as pessoas não entendiam, como já dissemos num estudo anterior, as pessoas comuns não entendiam o latim, e a Bíblia só existia em latim. Neste período existiu essa grande obra da imprenta no ano 1455, mais ou menos, quando foi traduzida a imprensa, a primeira Bíblia, chamada Vulgata Latina, feita por Jerónimo. E então foi muito interessante porque a Bíblia existia em latim, mas as pessoas não entendiam o latim. E então, quando se começa agora a fazer estas traduções das Bíblias, a Igreja Católica começa a perseguir estas pessoas,
porque não queriam que as pessoas, não é, que o povo tivesse acesso à verdade nas suas mãos, não é? E então isso é uma das protestas que estes homens que se levantam, utilizados por Deus, começam então a criar, começam a fazer, começam a levantar para contrarrestar, para definir ou para dizer, para afirmar que aquilo que a Igreja Católica estava a ensinar não estava de acordo com os princípios divinos. Não digo todos os ensinos, mas muitos deles. E então começaram a surgir vários reformadores, e o que é curioso é que estes reformadores, a maior parte deles, vinha da Igreja Católica. Eles eram católicos, eram sacerdotes católicos, que eles confirmaram, à luz da Bíblia, que aquilo que a Igreja ensinava não estava correto. Como, por exemplo, as indulgências. Eles pediam que, para uma pessoa pedir pelo seu pai ou pela sua mãe que tinha morrido, então eles agora pediam dinheiro. Se nós quiséssemos fazer uma oração, nós tínhamos que pagar. Isso em um lado na Bíblia se encontrava, não é? Como, por exemplo, também a oração pelos mortos. Em um lado na Bíblia se encontra. Então, haviam várias coisas na Bíblia que eles encontraram que não estavam de acordo com aquilo que a Bíblia, que a Igreja Católica ensinava. Mas já vamos ver um pouco mais sobre isto. Vamos só analisar alguns dos reformadores. Aqui temos Martinho Lutero, da Alemanha, que deu origem ao luteranismo e então foi conhecida como a Reforma Luterana. Também outro grande reformador foi Calvino. Calvino vivia em Génebra, deu origem ao calvinismo e ao movimento reformado. Zwinglio, também de Zurique, também pertenceu ao movimento do calvinismo. Mesmo Simons, de Zurique, deu origem aos anabatistas e foi a reforma radical. Henrique VIII, também de Inglaterra, deu origem ao anglicanismo e então foi a reforma anglicana. Agora, o que é que lutavam? Quais eram os pilares? Quais eram as verdades principais pelas quais estes reformadores lutaram durante este período do protestantismo, ou este período da reforma da Igreja? Existiram 5 pilares fundamentais, 5 pilares da reforma protestante em que estes grandes reformadores se basearam para provar que aquilo que a Igreja Católica estava a ensinar não era verdade. Vamos então ver e analisar quais foram estes 5 pilares. Então temos o primeiro deles, era sola scriptura, portanto, somente a Escritura. Eles afirmavam que o único fundamento para a verdade era a Bíblia, não as tradições, não o homem, e que unicamente o ser humano se poderia fundamentar na Bíblia para chegar a uma verdade. A Bíblia é a única regra suficiente e infalível para os temas que governam a vida e a doutrina. Esta era a sua arma, a sua frase, o que eles defendiam. Portanto, que a Bíblia era a única regra e que era suficiente e infalível. Não é como o homem. A Bíblia é infalível. E então para os temas que governam tanto a vida como a doutrina. O segundo pilar era solos Christus, portanto, somente Cristo. Então afirmavam que Cristo era o único mediador. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A salvação apenas é possível por sua morte e ressurreição. Portanto, diziam que não existia outro mediador, que não poderia ser o Papa, que não podia ser um sacerdote, que não podia ser Maria, que o único mediador que existia entre o homem e entre Deus, entre a terra e entre o céu, era Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é a ponte e que ninguém poderia assumir-se como o substituto de Cristo, porque apenas Cristo, através de Cristo, é que nós podemos alcançar a salvação. Depois tínhamos o outro pilar que era solo gratia, portanto, somente a graça, que era o único método para alcançar a salvação. Portanto, a nossa justificação e salvação acontecem unicamente pela graça soberana de Deus e não dependem de nenhuma ação ou condição que o homem estabeleça. Portanto, não era por obras, não era por por pertencer ou por participar, aliás, em procissões, não era por ir a Roma, não era por pagar pelas orações, não era pelas indulgências, não. Era unicamente pela graça de Deus que o homem poderia também chegar a ser salvo. Não existia nada que o homem pudesse fazer que lhe desse essa condição ou que o permitisse ser salvo por ele próprio. Não. Unicamente a graça de Deus
pode permitir que o homem chegue a ser salvo. O quarto pilar era a sola fide, portanto, somente a fé, e a fé então era o único meio. A nossa justificação perante Deus acontece unicamente pela fé em Cristo e não por obras. Portanto, não eram as obras que levavam o ser humano a ser salvo, como já dissemos anteriormente. Não existia nada que o homem pudesse fazer que merecesse, que fosse merecedor de aceitação no céu. Conforme diz na Bíblia, diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Portanto, unicamente através da fé em Cristo, acreditando que Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso substituto, unicamente com essa fé é que nós também poderíamos alcançar a salvação. E o quinto ponto, soli Deo glória, portanto, somente a Deus a glória. E esta devia ser a única ambição do homem. Toda a glória e honra devem ser dadas unicamente a Deus. E porquê? Porque dentro do catolicismo dava-se honra e glória tanto a sacerdotes como a papas e muito mais, não é? Portanto, eles vêm dizer que a honra e a glória unicamente deve ser dada a Deus. Não se deveria andar a beijar os pés dos papas, as mãos dos papas, porque o papa unicamente é um homem. Então, unicamente a Deus se deveria dar a glória. E estes foram os 5 pilares fundamentais pelos quais os reformadores lutaram e que o provaram através da Bíblia, não é? Mas, infelizmente, a Igreja Católica poderia ter uma oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. E tomem atenção, porque eu quando falo de Igreja Católica, eu falo de um sistema, falo de uma liderança. Eu não estou a falar das pessoas sinceras que se encontram dentro do catolicismo, porque eu acredito que existem milhões de pessoas que pertenceram à Igreja Católica que irão ser salvas, porque são fiéis, são verdadeiros nas suas crenças, não é? Mas, infelizmente, aquilo que a Igreja Católica ensina, muitas dessas crenças estão equivocadas, estão mal e não se encontram na Bíblia, são tradições de homens. Portanto, estas outras pessoas que pertencem à Igreja Católica e que são fiéis naquilo que acreditam, mas que infelizmente não têm toda a verdade, essas pessoas serão salvas também, se Deus assim o entender, não é? Portanto, quando eu falo da Igreja Católica, atenção, falo de um sistema e eu não falo das pessoas honestas e pessoas de bom coração e de boa índole que existem dentro desta mesma denominação. Mas enfim, então estes foram os 5 pilares pelos quais estes grandes reformadores lutaram e deram a entender às pessoas que a Igreja, existente naquela altura, que estava equivocada, não é? Mas a Igreja Católica, então, não se arrependeu. Em vez de terem aceito essas mensagens que tinham vindo de Deus, a Igreja, infelizmente, optou por outra postura. E então houve uma resposta. E vejamos então a resposta da Igreja Católica. Qual terá sido esta resposta da Igreja Católica para esta reforma protestante? Para esta protesta que era feita a estes ensinos da denominação católica? Então a resposta da Igreja Católica foi a Contra-Reforma. Portanto, isto foi no Concílio de Trento, no ano 1545, que os grandes líderes da Igreja Católica se reuniram para verem então o que é que poderiam fazer para combater a Reforma Protestante. E então o nome que isso teve foi a Contra-Reforma. Portanto, o que é a Contra-Reforma? É a resposta da Igreja Católica aos protestantes, a tudo aquilo que eles vinham a ensinar. Quais foram os princípios desta Contra-Reforma? Então, a validez da salvação por obras, enquanto os protestantes diziam que não, que a salvação não era por obras, mas era pela fé em Jesus, e por essa fé, então agora a graça, quando nós aceitávamos Jesus por fé, então agora a graça estava ao nosso dispor. Então, na Igreja Católica vem validar a salvação por obras e diz então que as obras que o ser humano aqui faz, então que têm valor perante o céu. Foi também o culto a Maria e os santos, portanto, continuou a validar este culto a Maria e os santos, portanto, não deu importância ao segundo mandamento que diz: não farás para ti imagens de semelhança de nada que está nos céus, na terra, nem debaixo dos mares. Continua a adorar imagens e continua a cultuar Maria. Portanto, enquanto que os protestantes diziam que não, que o único digno adorador era Deus e que o único meio, o único mediador que era Jesus,
porque Jesus é que foi vencedor aqui na terra, eles vêm dizer então que Maria também é mediadora. Então deram a primazia do Papa, reforçaram esta ideia da primazia do Papa, que ele continuava a ser o Todo-Poderoso aqui na terra e que ele era Jesus, que ele era Deus, aliás, que ele era um Deus aqui na terra. Validaram também a hierarquia eclesiástica, afirmando que, portanto, os líderes religiosos católicos é que tinham o poder e aqueles que eram protestantes que não tinham nenhuma ligação com os primeiros papas, e então, desta maneira, eles não tinham nenhum poder para sequer afirmarem aquilo que estavam a afirmar. E então validaram também os sacramentos, todos estes sacramentos, todas essas tradições do homem, eles vieram validar, em vez de validarem a Bíblia, os seus ensinos, começaram então agora a dizer que os sacramentos, as tradições da Igreja Católica, que estão acima da própria Bíblia, que estão acima da própria Palavra de Deus. Então começaram também, para provar tudo isto, a utilizar uma única fonte, e então começaram a utilizar como única fonte, como única Bíblia verdadeira, a Vulgata Latina, e então esta foi a única versão da Bíblia aceite. A Vulgata Latina foi uma tradução produzida pelos próprios católicos, não é? E então esta Vulgata Latina chegou a ser a única versão da Bíblia aceita pelos católicos. E porquê? Porque tinham certos livros, como os livros deuterocanónicos, são aqueles livros que foram provados que não foram inspirados por Deus, e onde eles, então, através desses livros históricos, e muitos deles com afirmações hereges, comprovavam todas as afirmações que eles queriam ensinar. Claro que esses livros, a única igreja que aceita esses livros é a Igreja Católica, não é? Mais nenhuma igreja, mais nenhuma denominação religiosa aceita esses livros. E então fizeram também certas reformas. Então eles decidem continuar ou manter a Inquisição, não terminar com a Inquisição, portanto, perseguir mesmo estas pessoas que se levantavam contra a Igreja Católica, mesmo sendo ex-sacerdotes católicos, eles decidem persegui-los, e por isso é que muitos deles, ainda que muito bem intencionados para fazer tradução para os idiomas de cada país, eles eram perseguidos, e as pessoas que eram encontradas com uma tradução da Bíblia também eram perseguidas, muitos deles considerados como hereges e eram queimados na fogueira, como bruxos e como bruxas e eram queimados na fogueira. E então também outra das reformas foi a criação de ordens religiosas. E aqui vemos a Companhia de Jesus de Inácio de Loyola, que deu origem aos jesuítas, que esta é a força, é a arma utilizada ainda hoje em dia pelo papado. Os jesuítas fizeram muitas atrocidades no mundo, não vale a pena estar a referenciá-las agora, mas fizeram muitas atrocidades no mundo, então criaram esta ordem agora para combater tanto o protestantismo como todas as pessoas que se levantavam contra a Igreja Católica. E os jesuítas atuaram tanto a nível físico como também a nível espiritual, portanto ensinando e infiltrando-se em várias denominações religiosas para mudarem os seus dogmas e as suas doutrinas. E outra ordem foi a ordem dos Carmelitas de Teresa de Ávila, que também foi outra ordem que a nível espiritual principalmente teve muita influência e que levou muitas pessoas ao engano, não é? Portanto, isto foi tudo aquilo que a Igreja Católica praticou nesse período como resposta, então, ao protestantismo. E qual terá sido este resultado da Contra-Reforma iniciado pela Igreja Católica? Então, o resultado da Contra-Reforma foi o protestantismo apóstata. E por isso é que o versículo que nós lemos inicialmente, o capítulo 3 e o versículo 2 do Apocalipse, dizia: tens nome de que vives, mas estás morto. Porquê então protestantismo apóstata? Os protestantes, nós sabemos que eram aqueles que protestavam contra a Igreja Católica por causa dos seus erros e queriam mostrar a verdade. Mas agora fala-nos de um protestantismo apóstata. O que será isto do protestantismo apóstata? Com a Contra-Reforma, muitas das pessoas que tinham aceito o protestantismo e que tinham protestado contra as práticas católicas deixam agora de o fazer, aceitando então abraçar as doutrinas católicas, tornando-se desta maneira protestantes apóstatas. Portanto, têm o nome de protestantes, mas já não o são. Deixaram de protestar e adotam agora as doutrinas católicas na sua religião. Portanto, quem são os protestantes apóstatas? São aqueles que agora
têm o nome de protestante, mas deixaram de protestar e, pelo contrário, aceitam e abraçam as doutrinas que antes protestavam. Por isso é que nós vemos muitas religiões nos dias de hoje sem saberem, mas com as doutrinas da Igreja Católica, como, por exemplo, a guarda do domingo. Quase todas as religiões cristãs hoje em dia ensinam que o domingo é o dia do Senhor, que é o dia de descanso. De onde é que veio essa influência? Veio precisamente da Igreja Católica. E porquê? Porque os protestantes deixaram de protestar e agora passaram a ser protestantes apóstatas, abraçando então as doutrinas da Igreja Católica. Muito bem, mas existia um remanescente em Sardes. Apocalipse 3:4 diz: algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então haveram pessoas, mas não vamos falar dessas pessoas, vamos falar principalmente dos líderes que não contaminaram as suas vestes. E quem foram esses grandes líderes que nós podemos encontrar neste período? Temos George Whitefield. George Whitefield foi conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele foi um evangelista muito conhecido do século XVIII e ele, tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos, durante cerca de 35 anos, ele quebrava todas as tradições existentes pela Igreja Católica. Então ele ensinava aquilo que os protestantes tinham transmitido e ele então foi uma das grandes personagens deste período, um dos grandes líderes deste período, que ensinava a verdade que o Senhor lhe tinha mostrado. Ele uniu-se aos irmãos John e Charles Wesley na Universidade de Oxford, em Inglaterra, e eles criaram então um clube que se chamava o Clube Santo. E estes irmãos, o irmão John e Charles Wesley, foram as duas pessoas que deram origem os dois grandes impulsionadores do metodismo. É curioso porque o metodismo vem deste nome metodismo por causa do método. Mas, em realidade, tanto um como o outro, eles aprenderam da sua mãe. A sua mãe era uma pessoa muito metódica, muito responsável com as coisas de Deus. E então estas duas crianças foram crescendo com todo esse método da sua mãe. E então eles vêm implementar também essas regras, essas normas, essa maneira de viver dentro da religião. E então foi daí que veio esse nome metodismo. Então John e Charles Wesley deram origem ao metodismo. E o metodismo passa a ser então aqueles representantes que ainda pregavam e que estavam contra a Igreja Católica e que estavam agora, que compunham a Igreja visível de Deus neste período. Seriam chamados metodistas. Eram aqueles que ainda lutavam com todas as forças contra o poder do catolicismo. Aqui temos um texto muito interessante, o Grande Conflito, que nos diz: Wesley não tinha intenção de formar uma nova denominação, mas organizou os conversos no que se chamou a União Metodista. Misteriosa e provante foi a oposição que esses pregadores encontraram da parte da Igreja estabelecida. E as igrejas que se haviam petrificado pelo formalismo acordaram para a vida. No tempo de Wesley, como em todos os tempos da história da Igreja, homens de diferentes dons efetuaram a obra que lhes estava designada. Aqui é muito interessante este texto porque nós podemos ver que eles não queriam criar uma nova denominação, mas eles viram que isto foi fundamental criar esta nova denominação. Porquê? Porque eles não eram aceitos pela igreja existente naquele período. Eles eram rejeitados. E como eles foram rejeitados, eles viram-se obrigados a isso, até porque muitas outras almas encontravam-se desamparadas. Então eles viram-se obrigados a formar esta denominação religiosa, chamada metodismo, para acudir todas essas almas que não estavam de acordo com os princípios ensinados pela Igreja Católica. Agora, algo muito interessante também é que é no final do período profético desta igreja, portanto a igreja de Sardes, que o corno pequeno deixa de perseguir o povo de Deus. Recordemos-nos que esta perseguição tinha começado no ano 538, mas que ainda não tinha terminado. Aliás, nós vimos anteriormente que na Contra-Reforma, a Igreja Católica disse que a Inquisição que seria para continuar, há para continuar com as perseguições para eliminar o protestantismo de uma vez por todas. Portanto, ainda não tinha terminado esta perseguição. Recordem-se que foi no ano 538 que essa perseguição iniciou com o decreto do Imperador Justiniano. Tivemos a Inquisição, tivemos as Cruzadas e tivemos a Contra-Reforma.
Portanto, todas estas armas utilizadas pela Igreja Católica, pelo papado, para perseguir todos aqueles que tinham ideias contrárias à fé que eles defendiam, não é? E então a pergunta é, quando terminaria esta perseguição? Iniciou no ano 538, mas quando é que ela terminaria? Aqui temos o texto, Daniel 7:25, que nos diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Aqui temos, iria destruir os santos do Altíssimo. E cuidaria mudar os tempos e a lei, e os santos do Altíssimo seriam entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então aqui começamos a entender durante quanto tempo é que esta perseguição iria durar. Portanto, no ano 538 foi quando iniciou. Vamos primeiro então entendermos o que simboliza um tempo. Aqui podemos ler um texto, Daniel 4:16, que fala de Nabucodonosor e que diz: seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Agora nós sabemos que Nabucodonosor teve 7 anos como animal, não é? Portanto, 7 tempos referem-se a 7 anos. Agora, se um tempo é um ano, recordem-se que um ano, segundo o calendário judaico, não são 365 dias, ou 366, como quiserem, mas 360 dias, assim no calendário judaico. Portanto, um ano equivale a 360 dias. Agora, se o texto nos falava um tempo e tempos e metade de um tempo, muito bem, podemos ver que um tempo é um ano são 360 dias, e agora 360 dias são o quê? Muito bem, vejamos o livro de Números, capítulo 14, versículo 34, que diz: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Podemos ver que 40 dias simbolizaram 40 anos. Portanto, um dia simboliza um ano. Portanto, se nós aplicarmos esta fórmula para o tempo, tempos e metade de um tempo, podemos ver que um tempo é um ano são 360 dias, 360 dias são 360 anos. Mas se nos fala de um tempo e tempos e metade de um tempo, portanto são 3 tempos e meio, estamos a falar de 1260 anos. Quer dizer que o período no qual seriam entregues os santos na mão do corno pequeno, que era o papado, como nós vimos anteriormente, seria um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos. Portanto, aqui temos o gráfico. No ano 538 é quando se inicia a perseguição, quando os ostrogotes foram derrotados, então terminou o último reino ariano e inicia a perseguição. Houve 1260 anos de supremacia papal e então terminou no ano 1798 depois de Cristo. Porquê que terminou no ano 1798? Foi quando esta besta, que é simbolizada também no livro do Apocalipse como uma besta, recebeu a sua ferida de morte. Então o Papa Pio VI foi levado como prisioneiro pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, e foi preso e passado 1 ano, 2 anos, ele terminou por morrer na prisão. Quer dizer que durante este período, até 1798, foram estes 1260 anos de supremacia ou de perseguição papal. Terminou neste ano, porque então foi quando o Papa deixou de ter o poder, todas as terras lhe foram confiscadas e, inclusivamente, os colégios que eles tinham de sacerdotes e de cardeais foram fechados também. Portanto, o papado deixou de ter poder. E então termina esta perseguição. E aqui temos em amarelo vários textos que fazem alusão a estes mesmos 1260 anos. Portanto, o Daniel 7:25 que já lemos, o Daniel 12:7 diz exatamente a mesma coisa, Apocalipse 11:2 fala-nos de 42 meses, que se fizerem as contas também são 1260 anos. Temos Apocalipse 11:3 e 12:6 que nos fala 1260 dias, que um dia é um ano, são 1260 anos, e temos também Apocalipse 12:14 e Apocalipse 13:5, que nos dão a mesma referência. Portanto, através deste texto, nós podemos realmente comprovar que houve esta perseguição que durou 1260 anos. E através da história também podemos realmente afirmar que este período existiu realmente e que a profecia é correta. Portanto, no ano 538, então, inicia
a perseguição pelo Papa Justiniano. Vimos que houveram mais de 50 milhões de cristãos que morreram. As cruzadas tornaram-se uma arma letal pelo papado frente aos seus inimigos. Depois temos também o Papa Gregório, que iniciou então a Inquisição, organizou oficialmente a Inquisição para perseguir a todos os fiéis. Temos aqui a morte de João Hus e Jerónimo, por causa da sua fé e por causa de não estarem de acordo com aquilo que a Igreja Católica defendia. Temos o massacre de São Bartolomé, onde foram assassinados cerca de 70 mil cristãos. E então, em 1798, Napoleão e o seu exército levou cativo o Papa Pio VI, que mais tarde morreu no exílio, não é? Portanto, este é todo o período da perseguição que nós vimos da Igreja Católica. E então é aqui que nós vemos a ferida de morte do corno pequeno. E como eu disse anteriormente, há um texto em Apocalipse que fala precisamente sobre isso, e eu gostaria de ler convosco. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida da morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Portanto, aqui temos realmente a comprovação de que como esta besta, como este poder, recebeu a sua ferida de morte no ano 1798. Portanto, este é o período, ou são os acontecimentos deste período, do ano 1517 ao ano 1798, então que simboliza o período da Igreja de Sardes, os cristãos da Igreja de Sardes. Mas antes de terminar, vamos só recapitular estes 7 períodos novamente. Então temos o período de Éfeso, do ano 31 ao ano 100, o período de Esmirna, do ano 100 ao ano 313, do ano 538 ao ano 1517, onde tínhamos Tiatira, e agora temos Sardes, então, do ano 1517 ao ano 1798. Então, foi o período dos protestantes, mas também os protestantes apóstatas caem, e agora umas poucas pessoas, conforme dizia o texto bíblico, seguem avante. São aqueles que se mantêm fiéis, e então aqui nós identificamos os metodistas. Como no período anterior, também houve os restantes, não é? Os fiéis que se separaram. Portanto, nós podemos comprovar que existe sempre um pequeno remanescente quando uma igreja, ou quando um período entra em apostasia, um período profético de uma igreja cristã, ou uma igreja que simboliza esse período profético, entra em apostasia, que há sempre um pequeno remanescente que se mantém fiel. Isso é visível em quase todos os períodos da igreja cristã, não é? Portanto, este período então termina no ano 1798, e 1798 vai iniciar outro período muito importante da Igreja. Que período é esse? Que eventos importantes aconteceram? Quando é que terminou? E porquê é que terminou? E porquê é que inicia então este período nesta data tão importante? E qual é o simbolismo dessa Igreja? Acompanhe-me no próximo estudo para podermos analisar tudo isto. Que Deus te abençoe grandemente.